Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Gênesis 38 diz assim: Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Hira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho que lhe chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, e ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando este menino nasceu. Judá casou com Er, e o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Vai e tenha relações com a viúva de seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado para com seu irmão. Tenham descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu, por isso, cada vez que tinha relações com a viúva de seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou tão desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: Volte para a casa de seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passando algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timate, onde estava cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Hira de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timate a fim de cortar a lã das ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com véu e se disfarçou. Em seguida foi e sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho de Timate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era um homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora, e disse: Você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: Quanto é que você me paga? Ele respondeu: Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: O que você quer que eu deixe? Ela respondeu: O sinete com o bordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e se vestiu com a roupa de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Hira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Hira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costuma ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta dele. Hira voltou e disse a Judá: Não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: Pois ela que fica com minhas coisas, assim ninguém mais zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passou uns 3 meses e foram dizer a Judá: A sua nora agiu como uma prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: Traga essa mulher para fora a fim de ser queimada. Então, quando estava tirando da sua casa, ela mandou dizer ao sogro: Quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho de Selá, mas não cumpri a promessa, e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs as mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha, amarrou na mão e disse: Este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: Como você abriu o caminho? E puseram o nome dele de Pérez. Depois nasceu o outro que estava com a fita vermelha amarrada na mão. E ele recebeu o nome de Zera. Olha que história. Ali havia um costume, né? Onde eles tinham, né, esse costume de ter esse tipo de continuar a descendência. Era muito importante que o nome da família continuasse. Então era uma obrigação dos cunhados ter que, né, ficar com a nora e ter relações e continuar a descendência. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Só que Judá, ele não queria cumprir a palavra dele, porque ele ficou com medo de haver mais mortes. E aí ela, né, a nora deu um jeitinho de engravidar. E aí na hora do julgamento iam queimar ela e aí ela mostrou quem engravidou ela, né?
E aí, engraçado que não teve mais julgamento, acabou o julgamento, ninguém mais foi queimado. Mas era o costume da época, né? Mas é uma história bem triste, né? Eu tava até lendo aqui na minha Bíblia, antes do Vinícius terminar, o significado dos gêmeos, né? Que o Pérez, que é o nome dado por esse filho da Tamar, em hebraico quer dizer abrir caminho, que é o que veio depois. E o que veio com a fitinha vermelha, que foi o primeiro, foi dado o nome de Zera, que esse parece estar relacionado com uma palavra hebraica que quer dizer vermelho. Eles tinham muito disso, né? De colocar um nome hebraico com algum significado do que aconteceu ali na hora. E eu acho muito legal esses significados de nome. Bora lá. Capítulo 39. José foi levado para o Egito, onde os israelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José e ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoou com tudo que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era dele. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele o escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa em suas mãos, a mulher chamou o empregado da casa e disse: veja só, esse hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relação comigo, mas eu gritei o mais alto que eu pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e a pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Ele pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Então assim, José foi vendido para esse cara, né, que é o Potifar. E aí ele chegou lá, por isso que eu tô falando, tem pessoa que é tão de Deus que aonde ela pisa, mesmo não sendo dela, ao redor tudo prospera. Então esse era José. Então ele pisou lá, começou a organizar as finanças do cara, começou tanto dentro de casa quanto no campo, como a Bíblia fala, e tudo, bum, deu um boom na vida do Potifar, ele não precisa se preocupar com nada. Mas aí a doida quis ficar com ele. E eu acho legal que ele não só se preocupou em honrar a amizade ou como que Potifar iria olhar para ele, mas sim com Deus. Ele falando: não vou fazer esse pecado imoral contra Deus. Então sempre em primeiro lugar era Deus que tinha, né, no pensamento dele. E aí ele era tão de Deus também que na prisão eu dá a entender, né? E às vezes você vê alguns desenhos, alguns filmes, mostra que ele tá fora mesmo da cela, né, e fica cuidando de tudo, e ele não foge, ele tá cumprindo a lei aqui na terra, mesmo sabendo
que não era certa, que ele estava ali de uma acusação que ele não fez, mas ele foi excelente em todo o lugar que ele estava, mesmo naquele lugar tão horrível e sem precisar estar ali, né? José é uma das histórias assim que a gente realmente tem que analisar cada detalhe pra gente seguir como um provérbio, assim, que é muito legal. Continuando aqui em Gênesis 40, diz assim: passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores. Isso é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir o vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho quer dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que sabe explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus que dá a essa gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o sonho e ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e essas viraram umas uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias, daqui 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito, e mesmo aqui no Egito eu não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho, sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão, no cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros faziam para o rei, e as aves vinham e comiam das mesmas comidas. José explicou: o seu sonho quer dizer isso. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai soltá-lo e mandar cortar sua cabeça. Depois seu corpo será pendurado no poste de madeira e as aves comerão sua carne. 3 dias depois o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu a ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José e esqueceu dele completamente. Interessante, né? Que José, ele foi parar no Egito porque ele teve um sonho e ele relatou esse sonho aos irmãos. E aí, depois José, ele foi fiel a Deus, né? E fiel ao Potifar e parou na cadeia. E aí, na cadeia, através de um sonho, ele fica conhecido como alguém que interpreta. Mas ele dá todo louvor a Deus, né? Ele fala: é Deus que Deus que dá. E acontece exatamente o que ele revelou, né? Um voltou ao serviço, outro foi executado. E aí, essa pessoa que voltou ao posto não lembrou dele, né? E a gente vai ver mais pra frente que tudo tem um tempo de Deus. Talvez se lembrasse naquele momento, né? Nesse momento aqui, não ia ter o efeito que Deus queria que tivesse. Sim. Então que a gente venha guardar o nosso coração e esperar o nosso tempo, né? Sim. Pessoal, quero agradecer muito. Obrigado por você assistir esse vídeo. O canal está crescendo. Em tão pouco tempo a gente fica feliz de ver que as pessoas já estão se inscrevendo. Então se você não se inscreveu, se inscreva, faça parte, né, desse crescimento. É a palavra de Deus, é um conteúdo que poucas pessoas fazem, então a gente conta com você. Um grande abraço e tchau, tchau.